Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 52. Livro do profeta Jeremias, capítulo 52. Nós vamos ler dos versículos 1 a 15. Jeremias 52, 1 a 15. Jeremias 52, 1 a 15, nos diz assim a palavra de Deus. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto era Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que, em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, ou seja, a cidade estava cercada. E se foram pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. E este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, ou seja, na sua presença. Bem assim, todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, ou seja, furou os seus olhos, cegou-o. Atou-o com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Ou seja, ele ficou preso até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos. Amém? Até aqui. Irmãos, com toda certeza você já deve ter lido o livro do profeta Jeremias. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós encontramos certa dificuldade na leitura deste livro. Por quê? Porque este livro ele não está em ordem cronológica. Os acontecimentos não estão em ordem cronológica ou sequencialmente. É o que nos dá alguma dificuldade para entender. Mas nós conseguimos perceber o tema do livro do profeta Jeremias. E o tema é o juízo de Deus aplicado ao seu povo devido à quebra da aliança.
porque o povo abandonara os caminhos do Senhor. E Deus, então, advertindo o seu povo mediante os profetas, Deus aplica o seu juízo. Mas o livro do profeta Jeremias também fala da restauração. Da restauração deste povo em virtude, não da bondade do povo, em virtude da fidelidade de Deus, às promessas que Deus havia feito aos patriarcas da fé. E Jeremias, ele tem como propósito, na sua mensagem, encorajar o povo ao arrependimento do pecado. A sua mensagem é uma mensagem que chama o povo ao arrependimento, ao reconhecimento do pecado, ao arrependimento do pecado. Por quê? Porque viria o juízo de Deus. E ele chama a atenção, é hora de se arrepender, é hora de mudar de vida, mudar essa disposição, de reconhecer que nós estamos andando por caminhos errados e nos voltarmos para Deus, porque o juízo de Deus virá sobre nós. E nesta mensagem ele também fala a respeito da importância de ter confiança no Senhor como a única esperança de salvação para eles. Embora grande parte da pregação de Jeremias fosse negativa, de modo algum o profeta Jeremias ele era pessimista. O profeta Jeremias era, sim, realista. E ele viveu em um período em que a nação judaica, ou seja, o povo de Deus, lembrando que o reino do norte já não existia mais, ele viveu num período em que o povo de Deus, a nação de Judá, tinha se afastado do Senhor. O povo de Deus tinha esquecido de Deus. O povo de Deus tinha abandonado Deus. O povo de Deus não queria compromisso com Deus, como muitos hoje não estão querendo mais. Como muitos hoje querem simplesmente vir para a igreja, usufruir talvez de algumas coisas boas que existem na igreja, mas não querem compromisso com Deus. E eles se afastaram deste compromisso e o pior, o mais grave, eles não se importaram com as consequências. Pois quando nós assumimos um compromisso e nós não honramos este compromisso, existe o quê? Consequências. E é justamente isso que nós vemos aqui neste texto. E a punição veio. O castigo de Deus, a disciplina de Deus, ela veio. Porque Deus é mau, porque Deus é ruim, porque Deus é um Deus que castiga, porque Deus tem prazer nisso. Não, a punição veio como consequência do pecado. A punição veio por causa do pecado. É isso que o pecado traz. Mas não sem antes Deus levantar os seus profetas, como levantou Jeremias, para advertir o povo, para chamar a atenção do povo. Então Deus não aplicou a sua justiça e a sua disciplina sem o povo saber. O povo sabia, o povo foi advertido, mas não deram ouvidos à palavra de Deus. Assim como muitos hoje estão sendo exortados, estão sendo aí, têm tido a atenção chamada através da pregação da palavra de Deus, mas não estão se importando com isso. Assim como muitos hoje têm a oportunidade de estar aqui, e eu sei que alguns irmãos que aqui estavam sofrendo e chorando por esta falta de oportunidade, o coração se alegra e se derrama de tanto prazer e alegria em poder estar aqui, enquanto muitos podem, têm condições para isso, mas não querem. E era assim que estava vivendo o povo de Deus ali no passado. Dito isso, nós vamos ao texto então. Zedequias é o último rei que reinou sobre Israel.
sobre Judá aqui, antes do cativeiro babilônico. E nós estamos aqui diante de um momento singularmente triste para Israel. E quando eu falo Israel aqui, nós estamos falando do povo de Deus. Porque cerca de 800 anos depois da saída do Egito, quando o povo tinha vivido ali cerca de 430 anos sob regime de escravidão, libertos por Deus, sustentados por Deus no deserto, colocados por Deus ali na terra de Canaã, e através de Davi, conquistas, através de Salomão, assim, o apogeu do reinado de Israel, construção do templo. Depois de tudo isso, passa-se 800 anos desde a saída do Egito e o seu estabelecimento ali na terra de Canaã. Nós estamos aqui diante do fim de Israel enquanto nação. Deixou de ser uma nação. É como se o Brasil fosse levado cativo, um exemplo, para os Estados Unidos, e deixamos de ser uma nação. Deixamos de ter autonomia, autoridade, e somos dominados por outro país. É o que aconteceu aqui. Os reis, toda a corte real, são levados para o cativeiro, os artífices, os ferreiros, todos levados para o cativeiro. Palácios são queimados, os muros de Jerusalém foram derribados, e o pior de tudo, o templo, a casa de Deus, que foi construído, era o intento de Davi, mas Deus não permitiu que Davi construísse, porque Davi era um homem de guerra, e foi permitido que Salomão construísse. O templo foi consagrado ao Senhor, e Deus faz ali a sua morada, a sua presença no meio do seu povo. O templo, ele havia sido saqueado. Todos os símbolos de fé do povo de Deus, eles foram destruídos. E os objetos sagrados que existiam ali dentro do templo, eles foram levados para a Babilônia e colocados ali dentro dos templos pagãos existentes na Babilônia. E se você for depois lá no capítulo 52, você vai observar que em 3 viagens agonizantes pelo deserto, cerca de 4.600 pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Nabucodonosor, imperador da Babilônia, primeiramente ele leva Jeoaquim, um rei muito jovem, de apenas 18 anos. E ele estabelece, em lugar do rei Jeoaquim, ele estabelece Zedequias, que também era muito jovem. E com apenas 21 anos, ele começa a reinar sobre Judá. E Zedequias, olha que interessante, ele foi colocado aqui, designado pelo rei invasor, tendo a responsabilidade de liderar um país ou uma nação que não tem autonomia, que não tem poder, que não tem vontade própria, liderar uma nação que está subjugada por um outro império. Irmãos, acontece que Zedequias se rebela contra o rei da Babilônia. E depois ele tenta fugir, mas não consegue escapar. É capturado. E a sentença contra ele é muito pesada. Todos os seus príncipes foram mortos. Seus filhos foram mortos na sua presença. Seus olhos foram perfurados. E ele foi levado cativo para a prisão na Babilônia, onde ficou na masmorra até o dia da sua morte. Mas nós lemos aqui, no início do texto, no verso 2, o rei Zedequias fez ele o que era mal perante o Senhor. E durante todo este
contexto, todo este período, durante todas essas idas e vindas, nós temos o profeta Jeremias exercendo o seu ministério profético. O problema é que Jeremias se tornou suspeito ideologicamente falando. Por quê? Porque ele passou a ser visto pelos nacionalistas judaicos, judeus orgulhosos, como alguém que estava tentando enfraquecer o poder de Judá com a sua mensagem. Por quê? Porque a mensagem que Jeremias pregava era essa: olha, a única saída que nós temos é essa, a rendição. Nós precisamos nos render. Por quê? Porque esse castigo vem de Deus. Este castigo vem de Deus. Os caldeus, a Babilônia, Nabucodonosor, é instrumento levantado por Deus para nos castigar, porque nós nos afastamos do caminho do Senhor. Mas durante este período, enquanto ele profetizava, o Egito se levanta. O Egito se levanta e se levanta contra a Babilônia. Surge uma nova esperança para Jerusalém. Estaria Jeremias errado? Seria o povo então liberto do jugo da Babilônia? Mas Jeremias mantém a mesma palavra: Israel tem que se render. E porque ele pregava isso, ele é preso. E de dentro da prisão, ele ainda escreve as suas profecias, aquilo que Deus lhe falava, e através de Baruque, a sua mensagem era lida no templo. Os príncipes ficaram assustados, preocupados, e encaminharam essa mensagem para o rei Zedequias. E sabe o que ele fez? Com desprezo, ele toma a mensagem que foi escrita pelo profeta Jeremias enquanto ele estava na prisão, entrega para Baruque, Baruque lê no palácio, e o que o rei faz? Rasga e joga no fogo. Os príncipes receberam esta palavra com preocupação, com temor. O rei com hostilidade e rejeição. Nós observamos aqui que o rei Zedequias, ainda jovem, ele tem dois momentos dramáticos em seu reinado. O primeiro, em quem confiar? Em quem confiar? Irmãos, nós estamos hoje na era das fake news. Todos os dias se nós formos observar na internet, existem muitas notícias, mas muitas são o quê? Falsas, mentirosas, fake news. Temos até aí no Congresso Nacional a CPI das fake news, das notícias falsas, das notícias mentirosas. Mas lê do engano que nós pensarmos que fake news é coisa da atualidade. Fake news não é coisa moderna não, irmãos. Fake news é desde essa época aqui. Quando o profeta Jeremias traz a sua palavra, a palavra de Deus, diante do rei, dizendo que Israel deveria se render, porque aquela tragédia fazia parte do juízo de Deus. Olha, Deus está dizendo que precisamos nos render, porque isso aqui faz parte do seu juízo. Os falsos profetas falaram justamente o contrário. Justamente o contrário. Portanto, a briga que nós temos aqui é pela informação correta. E essa briga pela informação correta, ou seja, quem está dizendo a verdade, sempre esteve presente ao longo da história. Ainda mais em tempos de calamidade, como o que nós estamos vivendo agora, parece que isso se torna ainda mais evidente. Em quem o rei deveria confiar? No profeta Jeremias?
que diz que a única saída é se render, porque aquilo era juízo de Deus? Ou nos profetas, nos falsos profetas que diziam que não, nós precisamos enfrentar e nós vamos vencer, e eles diziam que aquela mensagem também era de Deus. Só que eram mensagens contraditórias. Em quem confiar? Alguém estava mentindo. Quem? E tem um outro ponto aqui, quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, é um ponto bastante interessante também, que tornou a situação ainda mais complexa. Jeremias, ele tem um comportamento estranho. Ele diz que o povo tinha que se render, porque aquilo era o juízo de Deus. A única saída era se render. Ele anuncia a queda de Jerusalém. Só que, sabe o que ele faz? Ele resolve comprar um terreno aos arredores de Jerusalém. Como que você vai comprar um terreno em um lugar que está em ruínas, que vai ser destruído? Ele prega que Jerusalém será destruída, ele prega que o povo deve se render, que o rei deve se render, e aí ele vai lá e investe naquele lugar. Contradição. E o próprio Jeremias entra em crise. E ele pede a Deus explicações. Olha, Senhor, você pode ver isso lá no capítulo 32. Senhor, o Senhor é soberano, reina sobre tudo, reina sobre todos. A mensagem do Senhor é verdadeira, ela vai se cumprir. Mas agora o Senhor, anunciando a destruição de Jerusalém, me faz comprar um terreno, investir nesse lugar que será destruído. Aí que eles não vão acreditar em mim mesmo. Mas se você observar a resposta de Deus para o profeta Jeremias, você vai ver Deus explicando para ele, falando a respeito da restauração. Eu vou aplicar a disciplina, mas o meu povo será restaurado. E nós sabemos, conhecendo a história, que depois de 70 anos, cumpre-se o cativeiro e o povo é trazido de volta para os seus lares. Então aqui Deus anuncia a restauração. Mas apesar deste paradoxo, o profeta Jeremias, ele mantém a mensagem. O rei deveria se entregar e se subjugar, para que o mal fosse menor. Vamos nos entregar, porque aí nós não vamos sofrer tanto. Esta era a sua mensagem. Contudo, os falsos profetas diziam o contrário. Vamos enfrentar, vamos lutar, vamos brigar, vamos resistir, porque Deus vai nos dar a vitória. É isso que eles diziam. E o rei, em quem confiar? A quem ouvir? Quem está dizendo a verdade? E nós observamos aqui uma outra dificuldade, um outro momento dramático durante o reinado do rei Zedequias. Ele deveria aceitar ou rejeitar a mensagem. Da prisão, o profeta Jeremias envia, através de Baruque, a sua mensagem. O profeta está preso, mas não a mensagem. Como bem disse o presbítero Antônio Luiz há poucos dias, a igreja não estava se reunindo presencialmente, mas a mensagem continuava sendo compartilhada através das redes sociais, assim como continua sendo compartilhada. Então, depois de receber esta mensagem de Jeremias através de Baruque, Jeremias está preso. O rei pede que Jeremias ore por ele. Ele tem uma impressão de que Jeremias está certo, mas não tem certeza. Na verdade, o rei, ele queria a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção, como muitos hoje querem ser abençoados por Deus, mas não querem compromisso com Deus.
não querem vida com Deus, não querem se comprometer com Deus e com a sua palavra. Ele queria que algo mais ameno viesse da parte de Deus. Na verdade, o rei queria o quê? Solucionar o seu problema sem ter que obedecer a Deus. E é interessante que o livro nos fala que ele tinha acabado de rasgar e queimar a mensagem que ele recebeu de Jeremias. Ele recebe a mensagem, rasga, queima e depois pede que o profeta ore por ele. Que incoerência, né? Como muitos que não querem compromisso com Deus, que não querem, não se dedicam a cultuar ao Senhor, preferem dedicar aos seus prazeres, aos seus confortos, aos seus deleites, e nada se sacrificam por Deus, e aí querem receber as bênçãos de Deus. Quer andar por caminho de facilidade? Jesus diz que aquele que quiser ir após ele, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz. Ainda existe um preço a pagar. Mas o rei não queria. E Jeremias insiste na mensagem. É preciso se render. Não tem outro jeito. Não tem outra saída. Irmãos, a palavra de Deus não muda. Romanos 11:29 nos diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isaías 55, verso 11 diz: sua palavra não voltará vazia, mas fará tudo aquilo para o qual foi designada. Jeremias dizendo que Israel precisava se render. Os príncipes indignados com ele o lançam numa prisão. Entretanto, o rei manda um convite para trazê-lo à sua presença, secretamente. Jeremias falasse para ele o que fazer. E o profeta Jeremias continua com a mesma mensagem. Com a mesma mensagem, é preciso se render. E sabe o que acontece? O coração da corte ali é endurecido e ele é lançado numa cisterna cheia de lama, por causa da sua mensagem. Ironicamente, apenas um estrangeiro chamado Ebed-Meleque, ele se arrisca e interfere junto ao rei a favor do profeta Jeremias. Ele era etíope e eunuco, servindo ao rei no palácio. E o rei o atende. Você pode ver isso lá no capítulo 38. Novamente, o rei chama Jeremias para vir à sua presença. É a segunda vez. É a segunda rodada de entrevista. Na primeira, Jeremias fala que precisava se render. Ele estava preso por isso. Aí ele é levado à presença do rei. Fala que precisa se render. Ele é lançado numa cisterna, numa cisterna cheia de lama. Aí ele tem a oportunidade de sair dali e novamente é colocado na presença do rei. O que dizer agora? O que falar? Era a oportunidade que ele tinha de se livrar de tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na vida dele. Jeremias conhece o interlocutor. Ele sabe que o rei não quer nenhum compromisso com Deus, não quer mudança. Ele quer ouvir de Jeremias o mesmo que os falsos profetas também falavam. Só que o profeta Jeremias não flexibiliza. E no capítulo 38, verso 15, ele diz assim: se eu te disser, porventura, não me matarás? E se eu te aconselhar, não me atenderás. Jeremias não muda a mensagem.
O rei, mais uma vez, ouviu o recado de Deus, mas não se submeteu à palavra de Deus. Fazendo uma aplicação disso em nossas vidas. Há muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que querem saber da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que conhecem profundamente da palavra de Deus. Tem pessoas com as quais eu converso e eu fico até com vergonha. Eu falo, eu acho que eu não li isso na Bíblia ainda. E a pessoa fala numa riqueza de detalhes tão grande que eu fico até constrangido. Conhece a Bíblia extraordinariamente. Mas muitos, por curiosidade, muitos para aplicar em suas vãs filosofias de vida. São pessoas que conhecem a palavra de Deus, que sabem da palavra de Deus, mas não estão dispostos a obedecer. Mesmo quando estão diante da vida ou da morte, ainda assim não manifesta a sua disposição em obedecer. Irmãos, qual é o resultado do conhecimento sem obediência? No capítulo 39 do livro do profeta Jeremias, nós temos o resultado disso. Jerusalém é invadida. O verso 1 diz: foi tomada Jerusalém. Conhecia a palavra de Deus, conhecia a orientação de Deus, mas não obedeceram. E o que acontece? Nós temos aqui agora o caos. Os soldados, as pessoas, os moradores, homens, mulheres, crianças, idosos, todas as pessoas correndo, desesperadas, sons de guerra, barulho de cavalos, lanças, espadas, flechas sibilando para tudo quanto é lado. Conheciam a palavra, mas não obedeceram. Irmãos, a desobediência à palavra de Deus traz graves consequências e morte. Jerusalém, a cidade amada por Deus, sede do templo de Deus, agora recebe o seu julgamento. Apesar de Deus, inúmeras vezes, ter alertado o seu povo: deixa o pecado, abandona esta vida, deixa a idolatria, se arrependam. Apenas o arrependimento sincero e verdadeiro é que pode livrar da condenação. E quando eu leio isso, irmãos, quando eu leio essa história, eu fico pensando em nossa situação. Eu fico pensando na minha situação. Eu fico pensando na situação da minha casa, da minha família. Eu fico pensando na nossa situação enquanto igreja. Eu fico pensando na nossa situação enquanto povo de Deus. Eu fico pensando na nossa situação enquanto seres humanos, incapazes, falhos, transitórios. Irmãos, nós precisamos aprender a filtrar as vozes. Em quem nós confiamos de verdade? Estamos aí neste momento de pandemia. E a grande expectativa hoje, até alguns dias, era UTI aqui na cidade. A grande expectativa agora é vacina. Ótimo, que coisas boas, que coisas maravilhosas, graças a Deus por isso. Mas isso não pode estar acima de Deus, meus irmãos. Nós confiamos nessas coisas e esquecemos de confiar em Deus.
Eis a questão: em quem confiar? Nós estamos sofrendo luto. Na nossa família já foram 5 entes queridos. 5. Podemos abraçar ninguém, nos reunir, prantear, chorarmos juntos. Não podemos. Só nos resta confiar em Deus. Quando o Ricardinho era vivo, algumas pessoas o conheceram. Dia 8 agora ele faleceu em 2014, 6 anos que ele faleceu. Tinha Unimed. A igreja, com todo carinho e apreço pelas nossas vidas, a igreja de Jauru e também a igreja de Cáceres, pagava a Unimed para ele. Tratamento, fisioterapia. Mas quando ele morreu, ele não morreu no melhor hospital que existe, ele morreu no pronto-socorro lá em Cáceres. Um lugar de atendimento público. Mas as pessoas que estavam conosco viram que ele nunca foi tão bem tratado e cuidado como naquele dia em que ele faleceu. E quando o médico veio nos dar a notícia: olha, nós fizemos isso, tentamos aquilo. Foi muito tempo eu e a Marilene abraçados do lado de fora. E ele fecha o pronto-socorro e ali médicos e enfermeiros, todos ali sobre ele, em cima dele, preparando ele ali para depois levar para a UTI no hospital regional. Todo aquele cuidado, toda aquela dedicação, todo aquele zelo, toda aquela preocupação. Aí quando o médico veio nos explicar, nos dizer: doutor, ele morreu. Falei: olha, nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer. O médico falou: com certeza, chegou aqui porque vocês fizeram isso. E nós também tentamos. E eu agradeci imensamente, porque ele foi tratado daquela maneira. Apesar de ser alguém sem condições de vida, mas ali, num lugar público em que as pessoas desprezam, ele foi tratado com humanidade, ele foi tratado com dignidade. E o nosso cartão da Unimed estava no bolso. Até UTI aérea tinha. Podia estar em qualquer lugar no mundo. Mas duvido que mesmo que tivesse no melhor hospital do mundo, ele seria tratado da forma com que eu vi o nosso filho ser tratado naquele momento. É em Deus que nós precisamos confiar, irmãos. É Deus. Este é o momento de nós confiarmos em Deus. Nós precisamos aprender a discernir as diferentes vozes que chegam até nós. O rei Zedequias estava recebendo aqui profecias de diferentes fontes. Quem estava dizendo a verdade? As fontes nacionalistas, ideológicas, que estavam presentes ali em alguns profetas que insistiam em dizer que Deus ia quebrar o jugo da Babilônia. Ou Jeremias, que estava falando a coisa certa. Em quem acreditar? Como discernir as vozes? O mesmo dilema que nós temos hoje. Desprezamos o coronavírus, vamos sair aí da quarentena, ou ficamos em casa, seguindo o isolamento social. Quem está falando a verdade? A quem nós vamos seguir? Qual o objetivo dessas informações que nós recebemos? A que grupo interessa? A quem nós vamos ouvir? Irmãos, precisamos aprender a orar, silenciar a nossa alma e sossegar o nosso coração nesses dias atribulados de pandemia. A quem devemos ouvir? Precisamos ouvir as maravilhosas promessas de cuidado, direção, consolo e conforto que brotam da palavra de Deus. É aqui que nós precisamos ouvir.
Porque Deus continua falando em nossos dias. E Deus fala, meus irmãos, através da sua palavra. Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é tudo aquilo que nós precisamos a respeito de Deus, a respeito das nossas vidas, a respeito daquilo que pode nos dar esperança. Nós encontramos aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Mas nós gostamos de ouvir: irmã Sueli, vem aqui, Deus mandou eu dizer para a senhora que vai acabar essa dor nas costas, a senhora não vai ter esse problema mais. A senhora pode continuar capotando de bicicleta na frente do Juba ali, olhando papagaio ali, que não vai ter problema nenhum. É isso que nós queremos ouvir. Mas irmãos, Deus fala mediante a sua palavra, porque eu sou cheio de falha, pecado e erro. Mas a palavra de Deus não. Em quem devemos confiar? Na palavra de Deus. E mais, nós precisamos vencer também o medo da obediência. Zedequias ouve a palavra de Deus, mas ele não obedece. Ele tem medo de obedecer. Por quê? Porque ele não quer pagar o preço da obediência. E ele resolve fazer do seu jeito. E isso lhe custa muito caro. Quando Jeremias traz a palavra de Deus, ainda havia tempo. Ainda havia oportunidade para minimizar o sofrimento. Para minimizar a dor. Havia tempo para se arrepender e voltar ao Senhor. Voltar para o Senhor. Quando Deus, através do profeta Jonas, o manda a Nínive para anunciar o quê? A destruição. E o povo se arrepende. E o que Deus faz? Deus derrama da sua graça, da sua misericórdia e não destrói aquele lugar. Mas Zedequias, pela sua juventude, ou talvez pela pressão dos seus príncipes, ou talvez pelas dúvidas que existiam em seu coração, ele decide não obedecer. Ele faz o contrário do que ele ouve do profeta. E então, finalmente, ele é levado cativo para a Babilônia. É o fim de Israel como nação. Acabou. E este cativeiro, nós sabemos que durará 70 anos, até que Neemias retorne para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Com menos de 30 anos, Zedequias é levado castigo, é levado cativo. Ele viu seus filhos serem mortos, a sua família ser destruída. Ele morre cego e solitário em uma masmorra subterrânea nos imundos porões da Babilônia, como um prisioneiro político. Tudo isso por quê? Porque Deus é mau? Não, porque ele teve medo de obedecer a palavra de Deus. Vamos nos perguntar, por que nós temos tanto medo de nos submetermos à palavra de Deus? Por que eu e você temos tanta dificuldade assim em obedecer a palavra de Deus? Por quê? Conversando com alguém essa semana, num discipulado, não, mas nós temos os mandamentos. Ótimo. Então, vamos fazer um teste. Você tem, eu não sei quantos dias eu falei, e aí você vai chegar para mim e vai falar: pastor, eu não quebrei nenhum dos 10 mandamentos. Mas lembra o que Jesus falou. Lembra o que Jesus falou. Deixa eu te perguntar, você já matou alguém? Pastor, claro que não. Mas você já sentiu ódio de alguém? Claro que já.
Jesus fala que quem odeia é um assassino, matou. Não pegou em arma e atirou, mas matou. É um assassino. Pronto, já quebrou, acabou. Não tem lei obediência. Não adianta 9,75. Não adianta. E uma das razões, meus irmãos, que nós temos dificuldade para nos submetermos à palavra de Deus é justamente porque a Bíblia nos confronta. Tem uma frase aí que roda nas redes sociais e é fantástica. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais erros nós encontramos. Onde? Na Bíblia? Em nós mesmos. Quanto mais eu leio, mais erro eu encontro em mim. Quanto mais eu leio, mais falha eu acho em mim. Ela nos confronta. Nos confronta em nossas atitudes. E ela exige de nós arrependimento. É preciso mudar. E Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso que eu e você não damos conta de fazer isso sozinho. E aí Ele derrama sobre nós o seu Espírito, o Espírito Santo. Porque Deus disse que ninguém podia fazer isso sem Ele. Jesus disse aos discípulos: sem mim, nada podeis fazer. E outras vezes, meus irmãos, nós não obedecemos porque nós não estamos convencidos da autoridade ou suficiência da Escritura. Porque as pessoas hoje estão questionando a Escritura Sagrada. Para muitos hoje, isso aqui é de Deus. Por que isso aqui é de Deus? Porque me serve. Aquilo que me confronta, isso aqui não é de Deus, isso aqui é história, isso aqui é assim, isso aqui era para... não é para gente, isso aqui não é importante. E aí nós gostamos de ler a Bíblia como aquela caixinha de promessa, né? Porque aquela caixinha de promessa é fantástica, só vem coisa boa. Por isso que nós gostamos daquilo. Porque só vem coisa boa, são promessas. E nós temos promessas aqui, maravilhosas, mas todas condicionadas à obediência a Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai usufruir do galardão que está preparado no céu. São bênçãos no céu, na vida eterna. Que bênçãos? Como vai ser? Não sei. Mas a Bíblia fala que tem. Então tem. E a reforma protestante, ela não defendeu somente a autoridade da Escritura, mas a suficiência da Escritura. Ela é suficiente. E nós temos, irmãos, um exemplo. Um grande exemplo a ser seguido. Jesus é o exemplo de obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E interessante que pouco antes de morrer, Jesus está no Getsêmani, orando ao Pai. E nesta oração ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tudo é possível para o Senhor. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim. Lucas registra que Jesus suava sangue. E ele era médico. E a medicina mostra que isso pode acontecer num profundo estado ali de angústia, de dor. Porque Jesus, 100% Deus, 100% homem, como eu e você, sendo Deus Todo-Poderoso, sendo homem necessitado como eu e você temos. E ali ele sofria aquela angústia da sua alma. E ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus se submete a Deus. Se submete a Deus como um servo submisso. E por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus o amava, ainda que tivesse que sofrer
todo aquele martírio que ele experimentara na cruz, ele sabia que o Pai o amava. Irmãos, a grande verdade é: não há vitórias nessa vida sem obediência. Não há vitórias nessa vida sem obediência. Estou aqui diante de irmãos que têm muito mais experiência de vida do que eu. Muito mais. E eu tenho certeza que vocês sabem muito bem disso. Vocês chegaram até onde vocês chegaram hoje, com tudo aquilo que vocês têm, que vocês construíram, que vocês fizeram, mas eu tenho certeza que não foi sem luta. Eu tenho certeza que não caiu do céu. Apesar das pessoas hoje, os mais jovens, olhar e falar: que boa vida, que boa vida que Sebastião tem, andando de Hilux aí, bem que podia dar ela para o pastor, ficava mais bonito, né? Que boa vida. Mas vai perguntar o que já passou. Vai perguntar o que está passando. Vai perguntar. Então, irmãos, não há vitórias sem enfrentar os desafios. E o maior desafio que eu e você temos enquanto igreja é obediência à palavra de Deus. E Deus exorta o seu povo à obediência. Isaías capítulo 30, verso 15 e 16. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não o quisestes. Antes dizeis: não sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugiremos, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. O povo queria encontrar solução para os seus problemas, assim como o povo de hoje. Mas o caminho da vitória não estava nas alternativas que eles estavam criando, e sim na obediência à palavra de Deus. Em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. É isso que nós precisamos hoje. Este é o caminho para a vitória. Desobediência traz tristeza ao coração de Deus, porque trata de resistência e rebeldia à sua palavra. E o resultado pode ser desastroso. E eu finalizo dizendo que a nossa natureza humana, ela quer o quê? Ser apreciada. Não é, Mariana? O nosso ego quer ser o quê? Inflado. Inflado. Vou abrir meu coração aqui para a igreja. Eu estou muito chateado com os irmãos, viu? Porque eu estou me esforçando numa dieta danada. Ninguém falou: pastor, o senhor emagreceu. Não, eu preciso ser honesto, só o Antônio Luiz. Ninguém falou, ninguém percebeu. E a gente lutando, passando fome, fazendo caminhada, andando na esteira. E ninguém percebeu. Poxa, é tão bom quando fala, pastor. Aí quando eu estava aí quase explodindo de tão gordo: nossa, pastor, o senhor está bonito, está elegante, né? Eu estou descobrindo que tem uns coraçõezinhos aí que é... né, dona Cleusa? Sei não, hein? Nós gostamos disso, irmãos. Nós gostamos de ter o ego massageado. É isso que a nossa natureza gosta. Mas Jeremias pensava diferente em relação a Deus. Ele pregou uma mensagem impopular. Totalmente impopular. E foi preparado para sofrer as consequências de ser fiel ao Senhor. Nós estamos preparados para isso? Para sofrer as consequências, não da rebeldia, mas da fidelidade ao Senhor. Mais do que nunca, precisamos de crentes como Jeremias. Jeremias, em sua mensagem, ele apontava para o Messias vindouro como Senhor, justiça nossa, e para a nova aliança, mostrando que a única esperança para a salvação sempre foi, é e será
até que o Senhor volte, a graça de Deus em Cristo Jesus. E essa verdade, certamente, deve trazer alegria ao coração do cristão verdadeiro. Porque a salvação, ela existe e ela é real. E ela está na graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus. A questão é a disposição para a obediência ou não. Qual tem sido a disposição do nosso coração? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Agradecido, Senhor, pela tua palavra ministrada nesta escola bíblica dominical que encerramos neste momento, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos refletir sobre tudo o que aqui foi dito, aprendermos, Pai, com os nossos irmãos do passado, que pela negligência, pela rebeldia, pela desobediência, pelo medo de te obedecer, pelo distanciamento do Senhor, pagou um preço muito caro. Deus, guia-nos pelo caminho da obediência. Obediência à palavra do Senhor, Pai. Que andemos sempre nos seus caminhos e com o coração, mesmo neste contexto tão doloroso que nós estamos enfrentando, Pai. Tão difícil, Deus, mas que nós tenhamos a alegria eterna nos nossos corações, a alegria de sermos cristãos verdadeiros, sabendo que nem mesmo a morte nos separa do amor do Senhor. Graças nós te damos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe ricamente a todos, tenham todos um bom dia. Obrigado pelo privilégio de ter você aqui conosco e ter você nos acompanhando também pelas redes sociais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.